Sim, o dinheiro está caro. A Selic está nas alturas, a taxa básica de juros está em 13,75, que é um dos maiores níveis a que chegou a taxa. Primeiro trimestre de 2023 e o poder, a aquisição está escasso. Por que isso está acontecendo e como isso impacta no seu negócio? No meu impacta bastante. Então, nesse vídeo, eu trouxe esse assunto para a gente conversar sobre, explicar o que está acontecendo no mercado e como a gente vai combater essa objeção em frente ao cliente que muitas vezes precisa financiar, precisa ter acesso ao crédito e está tendo dificuldade porque está muito caro o dinheiro, a taxa está elevadíssima. Então, fica nesse vídeo, me acompanha até o final que a gente vai falar desse assunto aqui. Meu nome é Kellen Gosdezinck, eu sou entusiasta de diversos assuntos. Nesse canal aqui a gente fala de vendas, de liderança, de empreendedorismo, de assuntos diversos, de motivação, de livros, que são assuntos que agregam para a minha vida e eu venho aqui compartilhar com você. Eu sou CEO hoje da Scope Inovação e Tecnologia, sou diretora da empresa, fundadora da empresa também. E o assunto de hoje é muito interessante, que a gente vai falar sobre a Selic, simplesmente a taxa básica de juros do nosso Brasil e como ela está afetando o meu negócio, pode afetar o seu e também a sua vida, tá? Independente de se for profissional ou pessoal. Então eu já vou pedir para você deixar o seu curtir aqui no vídeo, porque o assunto vai ser bem bacana. Se inscreve no canal e depois no finalzinho você envia para outras pessoas. São poucas pessoas que assistem esse vídeo até o final, porque hoje o mundo é muito assim, ó, rápido. Então, vídeos de 2, 3 minutos é o que vende bem. Só que esse assunto, ele demanda de um pouco mais de tempo para a gente conversar sobre ele aqui. E seria importante que você entendesse muito bem desse assunto, porque ele impacta demais as nossas vidas. Hoje, a maioria das pessoas não sabe o que é Selic. Pasmem, a maioria das pessoas não sabem o que é Selic. Eu sei disso porque eu coloco caixinha de pergunta na minha rede social. Às vezes a gente faz alguns treinamentos na empresa e eu falo assim, gente, sem vergonha, vamos lá, a gente está aqui para aprender. Levanta a mão quem aqui não sabe o que é Selic. Aí eu começo explicando o que é, por quê. Isso afeta diretamente, muito forte no meu negócio hoje. A Scope é uma empresa de energia solar, de projetos fotovoltaicos de pequenos e grande porte. Então, muitas vezes o meu cliente ele precisa financiar esse recurso para poder fazer um investimento. Então, sim, a Selic, que é a taxa básica de juros, afeta diretamente no poder aquisitivo do meu cliente, consequentemente na roda, porque é uma roda, né? O cliente compra, ele vai no banco, ele paga a gente e assim vai girando, a gente compra dos nossos fornecedores e isso vai girando. Então, em algum momento, a gente perde alguns negócios por conta da taxa estar muito alta. Aí cabe um estudo financeiro para a gente poder fazer o comparativo se realmente vale a pena pegar o dinheiro mesmo com a taxa elevada ou ele espera a taxa baixar. Então é desse assunto que a gente vai abordar um pouquinho mais. Eu gostaria de começar explicando sobre o que é a Selic. Então, eu já disse, é a taxa básica de juros, todo mundo tem que saber disso. E o que acontece? Por que o governo faz disso, tá? Aumenta, diminui, com que proporção, por que eles fazem isso. Então, é uma reunião que ocorre a cada um período de tempo. A próxima reunião, se não me engano, agora do Copom, quem decide isso é o Copom, é agora dia 21 de março. E eles vão definir se a taxa ela continua em 13,75 ou se ela sobe ou se ela baixa. O que acontece quando ela sobe? É quando o governo quer tirar o poder aquisitivo da rua, dos brasileiros, o dinheiro em circulação. Então, ele dificulta o acesso ao crédito para segurar, de repente, a inflação, o endividamento das pessoas. São várias coisas que são levadas em consideração, são vários fatores. Eu não sou especialista no assunto, mas como eu entendo um pouco, né, eu vim aqui trazer essa informação para vocês. E o que acontece quando baixa a taxa? Eu vou deixar aqui na tela, então, explícito, três momentos em que a Selic estava oscilando. Como vocês podem ver, em 2019, ela chegou na média ali de 6, 6,5% ao ano. Em 2020, pandemia, no auge da pandemia, ela chegou a 2%. E agora, no momento atual,
né? A gente está em março de 2023, 13,75%. Ela esteve nesse patamar até mais alto, 14%, lá em 2015, 2013, se eu não me engano. Então, o que aconteceu nesses três cenários que eu citei aqui para vocês? Se a gente for pegar 2019, 2020 e 2023. 2019, 6% ao ano, ok, é uma taxa legal, muito boa para a economia. Entrou pandemia, foi um desastre. O que o governo fez? Baixou a taxa para poder fazer o quê? Fazer com que as pessoas comprassem. Então, ele facilitou o acesso ao crédito. Quando a Selic está 2%, eu lembro que a gente vendeu obras ali que clientes pegaram taxa ao mês de 0,7, 0,6 ao mês. Hoje, a 13,75, a gente pega taxas ali de 1,8, 1,9, 2%, 2,3%. Então, dificultou o acesso ao crédito. Querem? Tá, já entendi o cenário, já entendi o que é Selic, já entendi que isso é uma forma do governo injetar esse ânimo para o consumidor pegar dinheiro do banco emprestado e fazer a economia se movimentar, comprar carro, comprar casa, comprar energia solar, comprar equipamentos para a sua indústria. Tá, e agora, como é que eu faço? Como é que isso me ajuda, como é que não ajuda? Vou te dar um exemplo. Se eu fosse pensar agora em comprar um carro financiado em 60 vezes, eu acho que essa ideia não é tão boa, tão positiva. Eu não faria. A não ser que esse veículo se pague, você precisa dele para trabalhar, você precisa muito desse veículo e você precisa de fato. Mas, eu vou financiar uma casa. Imóveis têm taxas que são diferentes de outras linhas, tá? Geralmente, a taxa é um pouco menor. Então, é de sentar, estudar e analisar se agora é o melhor momento para fazer essa aquisição. A energia solar, equipamento para a empresa, mesma coisa, gente, que o carro. Se esse negócio se paga, se isso não é só um item supérfluo de luxo, de ego, ou de simplesmente eu quero, mas de fato eu preciso disso, aí entra uma outra continha. Por quê? Quando você trabalha com recurso de terceiros, levando em consideração que você não tem esse recurso, que é um recurso que eu preciso captar no banco porque eu não tenho recurso próprio para fazer esse investimento, você tem que levar em consideração o quanto esse produto ele vai te rentabilizar. Por exemplo, a energia solar é um produto, defendendo agora o meu produto, que dura de 25 a 30 anos, com uma rentabilidade ali de 2,3%, 2,4%, 2,5% ao mês, 2%, depende do caso. Então, se eu pego uma taxa do banco a 2%, ok, ele vai se pagar ali em 5, 6 anos, com o financiamento do banco, 5, 6, 7 anos, com o financiamento, 8 anos, ok, está se pagando, porque ele dura 30 anos. Então, se eu tiver 5 anos já de rentabilidade, de retorno, ok, tá bom, tá ótimo. Agora, se a minha taxa de juro está 3% e ele me rentabiliza 2,5%, por exemplo, está mais caro, então vale a pena pensar se vale ou não a pena. No meu caso, não tem nenhum caso de nenhum cliente que a gente faça uma análise financeira que não caiba esse investimento nesse momento, tá? Até porque a linha do solar ela tem algumas linhas diferentes. Uma coisa que é muito legal, e eu me considero uma curiosa em vários assuntos, por isso que eu trago diversos assuntos aqui para o canal, é você avaliar todos os bancos. Quem é que te atende, quem é que tem as melhores taxas, como funciona a liberação, tudo para o melhor do teu cliente. Eu tenho um setor hoje dentro da empresa, que esse setor cuida de contratos e dos financiamentos, para que o cliente não se preocupe em ir atrás do financiamento, aquela coisa chata, daqui a pouco desiste de comprar, porque, que saco, tem que ficar no banco o tempo todo e brigando de um lado para o outro. Aí esse setor ele vai fazendo o quê? Ele vai negociando com os bancos as melhores taxas. E é engraçado que assim, não é o banco fulano de tal versus o banco fulano de B que tem a melhor taxa. Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente diferente. Então tem muitas coisas que influenciam hoje no teu poder de compra e no teu score, que é isso que eles levam em consideração. Uma outra coisa que é importante enfatizar é qual é o teu score e o teu poder de compra, são duas coisas diferentes, tá? O teu poder de compra é uma coisa e o teu score é outra. Às vezes o teu score é 8, 9, mas o teu poder de compra ele é baixo.
porque o banco, né, eles se comunicam. Então, eles têm acesso a várias informações. Se você paga atrasado, se você tem dívida, se você... Enfim, é igual quando você vai financiar um imóvel. Se você tem um endividamento maior que 30% do valor da tua renda registrada, então provavelmente você não vai conseguir financiar nenhuma agulha, nenhum alfinete. Por quê? O banco entende que 30% você já comprometeu a sua renda e que os restantes, os outros 70%, você tem que viver. Então, são coisas simples que às vezes a gente não sabe e que impacta lá na frente do nosso cliente. Quando o cliente me traz essa objeção, eu faço uma análise financeira, de viabilidade financeira, na verdade, uma viabilidade financeira para ele, do quanto me renderia ele adquirir o meu produto e o quanto ele está pagando para o banco. Sempre compensa, tá? Agora, Kellen, eu quero fazer com recurso próprio. Aí é outra coisa, tá? Porque a renda fixa está rendendo legal, show. Mas, se a minha renda fixa, por exemplo, eu vou pagar lá 25% de juros ao ano, e numa renda fixa ali, levando em consideração 120% do CDI, eu vou ganhar 15% ao ano, 16% ou 14% ao ano, certamente compensa eu pegar o meu recurso próprio, ao invés de financiar, e investir no produto que eu quero investir, porque muitas vezes esse produto, esse serviço, essa máquina, esse carro ou imóvel, ele vai trazer um retorno maior. Agora, tudo vai de quanto eu tenho, se o meu colchão financeiro está ok, enfim, se eu tenho uma outra reserva além desse dinheiro, são contas que a gente vai fazendo e vai analisando. Então, tá caro o dinheiro? Sim, tá caro, mas isso não inviabiliza você adquirir um novo produto. Lembra que a objeção tá muitas vezes está na sua cabeça e não no fato do que está acontecendo. Então, olha com outros olhos, olha com um lado positivo, pensa de forma positiva como é que eu posso resolver aquilo. Tem uma frase que diz assim: fique longe do pessimista, porque para cada solução ele arruma um problema. Então a gente tem que ser o contrário, não positivo demais, né? Mas sempre tem uma forma diferente de solucionar alguma coisa. Gente, é isso, muito obrigada, o assunto foi esse. Eu espero que tenha contribuído para a sua vida de alguma forma. Se você gostou, já deixa o joinha aqui, ficou até o final, compartilha esse conteúdo para mais pessoas saberem desse assunto. E às vezes é um insight, uma palavra que eu disse, uma frase que vai virar a chave aí e vai mudar o teu mindset para você mudar os teus resultados aí, tanto pessoal quanto profissional. Eu espero vocês, até o próximo, me acompanhem, falou, tchau, tchau.